Vamos ver. Bom, irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, Evangelho de João, no capítulo 1. Aqui na minha Bíblia tem um título, e está dizendo assim: o Verbo feito carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, irmãos, essa mensagem, a gente não pode perder de vista que quem está escrevendo isso aqui é uma pessoa que conversava com Jesus. Conversava. Ou seja, isso aqui não é papo de doido, como podem dizer por aí, né? Ou seja, se fosse um outro apóstolo que não tivesse visto Jesus, estivesse falando essas coisas, mas aqui é alguém que esteve com Jesus por 3 anos, dormia e acordava junto com Jesus, indo com Jesus para todos os lugares. E esse homem está praticamente dizendo assim: Deus veio, se fez carne e ficou no nosso meio. É o próprio Deus, aquele que fez tudo o que nós vemos. Não existe uma molécula nesta terra que não obedeça à voz dele. É ele o Criador de todas essas coisas. E ele veio, ele habitou aqui. Só faltou João falar: eu deitei com a cabeça no peito dele. Imagina, irmão, para pensar agora. O homem, João, deitou com a cabeça no peito do Deus Todo-Poderoso. É muita humildade um ser tão grande vir nessa terra, se encarnar como um homem e estar entre nós, e o pior, sofrer por nós. A criatura que ele fez matou ele. A criatura não o reconheceu, que é o que ele falou aqui, ó. Ele veio, mas eles não o reconheceram, mas eles não o enxergaram, né? Que é o que a gente vai agora começar aqui a explanar, né? Essa passagem. Ele está falando aqui, antes de tudo havia a palavra presente em Deus, a palavra está em Deus, e ela é o próprio Deus, e ela é a palavra, né? E a palavra de Deus, desde o princípio, à disposição de Deus, a palavra estava ali junto com Deus, à sua disposição para fazer o que lhe apraz. Tudo foi criado por meio dele. Dele quem, gente? Aqui está falando de quem? Jesus. João fala de Jesus. Vamos ler. No princípio era o Verbo.
Quem é o verbo e a palavra, como a gente já viu em outras passagens? É Cristo, a palavra de Deus. Olha só, no princípio era, vamos mudar. No princípio era verbo, o verbo. E o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui, esse pedacinho fala, Jesus é o próprio Deus. Hoje, gente, nós não vamos entender isso, porque nós estamos falando de algo que transcende o nosso entendimento. Não dá para a gente compreender, mas naquele dia a gente vai, como que eles são três e ao mesmo tempo são um? Inclusive, alguns teólogos costumam dizer, para tentar explicar isso, gente, é igual como se fosse a água. A água pode ser representada em quantas formas? Líquida, sólida e gasosa. Mas ainda assim, é a mesma substância. É água. Isso é Deus, Pai e Espírito Santo, em três representações, mas a mesma pessoa. E aqui ele segue dizendo, todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. Em quem está a vida? Em Jesus. O próprio Senhor Jesus fala, eu sou a vida. Quem me tem a vida. A vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus é a luz dos homens. A luz, gente, é a esperança para todos nós. E a luz resplandece nas trevas. Quem são as trevas, gente? A luz resplandece nas trevas. A luz veio morar conosco e ela resplandeceu nas trevas. Quem são as trevas? Somos nós. Aqui está falando, e a luz resplandece, ele era a luz andando no nosso meio, a luz no meio de, como um cemitério gigantesco, que é o mundo que nós vivemos. E a luz resplandece nas trevas, que somos nós. E aí fala, e as trevas não a compreenderam. Quem é os homens? Não o compreenderam, ou seja, não entenderam quem ele era, não compreenderam as trevas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E aqui segue dizendo, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, ou seja, ele veio para falar da luz e dizer quem é a luz, e para que todos fossem após a luz, não a mim, a luz. E é isso aqui, irmão, é um ensinamento para nós. Qualquer pregador que não aponta Jesus, que não fala que é Jesus o caminho, a graça, a verdade e a vida, se o pregador não faz isso, ele é falso pregador. O nosso trabalho é apontar para a luz, é dizer aonde está a solução de todos os seus problemas, está ali, na luz, em Cristo, em Jesus. E aqui ele fala, e João foi enviado por Deus para apontar o caminho, para a luz da vida. João está ali apontando o caminho é uma pessoa, é Cristo, não é uma filosofia, não é uma regra, não é um modo de vida, é Cristo. Ele veio dizer a todos para onde olhar e quem nós deveríamos crer. João era o anjo profetizado. Isso nós vamos ler em Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. E eu vou falar aqui para vocês que tudo que está acontecendo aqui já era uma profecia. O próprio anjo Gabriel, que assiste diante de Deus. Essa palavra é forte, dizer assisto diante de Deus significa que Gabriel, ele está na frente de Deus, ouvindo a mensagem que tem que nos passar. Isso é muito forte. Se alguém falasse aqui para vocês hoje, entrasse na sua casa e falasse assim, olha, eu sou ministro do presidente. Você não ia falar, nossa, o ministro do presidente do Brasil está aqui na minha casa. É Gabriel, que ele fala ali, eu assisto a presença de Deus, eu o vejo, eu vou à sua presença. E aqui ele diz o seguinte,
Mas o anjo lhe disse, que é Gabriel falando para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Grande diante. Aqui está querendo dizer que ele vai na frente. Ele estava indo como alguém chamando o povo para ver o Messias, chamando: gente, se arrependam, né? Volte para os caminhos de Deus, porque aí vem o Messias, ele está vindo. Voltem, endireitai os vossos caminhos, ou seja, voltem para dentro da lei, voltem para tudo que Deus nos manda fazer, né? Se corrijam, porque aí vem o Messias. E aí segue dizendo: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porquanto será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Tá vendo o que o anjo está falando? E será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso é uma profecia. E o que aconteceu quando Maria chega na casa de Isabel? Ela ainda está no quintal, nem entrou na casa. Quando ela saúda Isabel, o que é que aconteceu ali, irmão? O Espírito Santo, ao mesmo momento que batiza Isabel, batiza a criança que está dentro do ventre, e a criança salta, a Bíblia fala. Naquele momento, João recebeu o Espírito Santo para cumprimento da profecia que o anjo falou. E este menino será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E aí fala: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Com uma pregação mole, irmão. Foi isso? Deus mandou esse menino cheio do Espírito Santo fazer o quê? Vamos orar quando a gente vê as coisas erradas. Não, era pregando forte e pesado. Porque é assim que Deus trata os nossos problemas. Ele não brinca. A humanidade precisa dele, estão enterrados no pecado. E a verdade precisa ser falada. Os que são de Deus, ainda que fiquem irritados por um momento, mas vai receber a palavra. Os filhos de Deus ouvem a voz do seu pastor. Eirá diante dele no espírito e na virtude de Elias. O que quer dizer na virtude e no espírito de Elias? Porque, irmão, Elias, assim como João também era profeta, na época de Elias, o que Elias fazia? Sem medo algum, ele repreendia Acabe, que ele não poderia possuir a mulher que ele tinha, que era pecado. E João Batista, o que ele fazia? A mesma coisa. Quando fala na virtude de Elias, é no mesmo temperamento. João apontava para Herodes: você não pode possuir esta mulher, ela é mulher de seu irmão, você está em pecado. João Batista denunciava os pecados de Herodes. Então aqui também se cumpriu: e ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E tudo isso aqui se cumpriu, né? E segue aqui no versículo 9 da palavra que estamos lendo: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou seja, Jesus é a luz, que significa a esperança da vida para todo homem que nasce nesse mundo. Você nasceu, irmão, você já nasce debaixo de condenação. Então você já nasce esperando por salvação. Você já nasce esperando alguém para te salvar. Quem é essa salvação? Quem é essa luz? Jesus. Ele é a única esperança para todo o homem que vem ao mundo. E aí o apóstolo fala, versículo 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha, irmão, que pesado isso, que triste. Ele veio aqui no mundo, o mundo foi feito por ele, tudo que está aqui foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Você já parou para imaginar, irmão, você constrói uma casa bonita, com tanto zelo, você fez tudo, desde abrir valas para começar a colocar os alicerces, até as pinturas que você fez nos batentes das portas, passando ali
o verniz, pintando a casa, colocando os móveis, colocando os vasos, e as pessoas entram lá e não reconhecem que foi você que fez tudo, que você é o cuidador daquela casa, que você é a pessoa que fez tudo que está dentro daquela casa. Versículo 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para aquele povo que ele escolheu para ele. Ele escolheu, ele abençoou, ele salvou aquele povo. Ele abençoou aquele povo. E quando ele chegou lá, não o reconheceram, o desprezaram, né? E versículo 13: os quais não nasceram do sangue. Aliás, 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, todo aquele que crer nele não será mais servo, como ele chamava Israel, meu servo Israel, será filho. A bênção veio muito maior sobre nós. Ele deu-nos o poder, gente, olha, é um poder isso, de fazer com que nós nos transformemos em filhos de Deus. Sabe o que significa isso? Que você jamais vai ser rejeitado e nem deixado para trás. Filho é filho, e o pai nunca deixa os seus filhos para trás. É por isso que aqui está falando, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a maior bênção que nós poderíamos receber. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqui é outra passagem que fala, não somos nós quem o escolhemos. Aqui fala que foi a vontade de Deus que nos escolheu. Somos dele porque ele nos amou. E se você o ama, entenda, você só ama ele porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Agora, para nós entender, irmão, que eu acredito que possa tomar um pouco mais de tempo, então eu já vou aqui para a exortação da linhagem do que a gente quer falar, que os judeus rejeitando Cristo. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo e dá até para entender, irmãos, porque não era fácil para aquele povo que viu as maravilhas que Deus fez. Deus entregou um livro para eles e falou, esse livro é santo e sagrado. E naquele livro dizem, em alguns lugares, vocês não terão outro Deus além de vocês, a não ser a mim. Só a mim vocês devem seguir. E estes são os meus mandamentos que vocês têm que seguir à risca. E o discurso de Jesus, irmão, era um discurso focado mais por que a lei foi feita. Não exatamente em como deveria fazer, mas o motivo que tinha por trás daquilo, que é o amor, a misericórdia e a compaixão. A gente tem que entender, irmão, que naquela época, naquele momento em que Jesus estava lá, a presença dos romanos, né, não era apenas uma ameaça militar ali, mas uma ameaça à pureza e à santidade do povo e do templo. Porque, irmão, a Bíblia tem várias restrições aos estrangeiros. Eu estou até entrando nessa linhagem, porque a gente está num modo bem avançado do estudo, que é para a gente entender. Lá tem muita regra contra estrangeiro. Como que eles têm que se comportar dentro da cidade, que a gente não pode comer com eles, a gente não podia... Então, a presença dos romanos era como uma espécie de macular a santidade do povo, né? Porque muitas vezes os romanos não iam obedecer todas as regras que eles estavam falando. Se o romano entrasse numa taberna e quisesse sentar entre os judeus e comer, ele comia. Porque eles eram o poder. E a expectativa dos judeus era do quê? De um líder que os libertaria do jugo dos romanos, assim como fez Gideão. Eles tinham a imagem como se fosse um Gideão, alguém que o levantaria ali e formaria um exército poderoso para libertá-los da mão dos romanos, né? E com isso restaurar toda a glória do templo e de Israel. Mas a expectativa deles lá eram bem variadas, porque elas giravam em torno de um reino poderoso e um libertador militar. Um reino grande e ao mesmo tempo um homem poderoso e militar.
Os judeus estavam perdidos naquele momento e confusos em relação às profecias que eram feitas sobre o Messias, tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda. E algumas delas, inclusive, já se cumpriram. E eu vou citar algumas aqui para a igreja entender. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, está falando sobre aonde ele nasceria. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, a ti me sairá o que governará Israel. Olha a promessa. Vai sair dali o governante, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os judeus estão acompanhando tudo isso, e isso se cumpriu. Segundo de Samuel, versículo 7, aliás, capítulo 7, versículo 12, lá fala sobre a descendência de Davi. Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, Deus está falando de Davi, depois de ti, em algum momento na sua família, farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino para sempre. Sobre os milagres, que se cumpriu em Jesus também. Os milagres, Isaías 35, capítulo, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Eles sabem cada vírgula da lei. Eles estavam vendo isso. Jesus Cristo, o homem poderoso, curando os enfermos. O coxo realmente levantou. O camarada tinha um problema tão grave que parece que ele não podia nem levantar as mãos. Era um tetraplégico, 38 anos, e o camarada colocou a cama debaixo do braço e foi embora para casa. Para casa. E o sofrimento, Isaías 53, que é um capítulo que a gente lê, a gente chora. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. E ali segue. Mas essas profecias se cumpriram. Eles poderiam até olhar, bom, isso aqui ele está fazendo milagre, está batendo lá com o que Isaías disse, né? Ó, ele nasceu realmente lá em Belém, está batendo com o que Samuel falou, né? E Miqueias também, aliás, né? Mas muitas profecias ainda não se cumpriram no olhar judaico, né? Ou seja, estabelecer um reino de paz mundial. Eles estão olhando isso. Mas não, o nosso Messias vai estabelecer um reino de paz mundial. Aonde está escrito isso? Isaías 2:4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas isso está se cumprindo, irmão. É como Jesus falou, que nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Jesus quebra todas essas expectativas quando ele disse a seguinte palavra, até os discípulos ficaram atordoados: o meu reino não é dessa terra. Quando ele diz isso, ele encerra todas essas expectativas. Vocês acham que eu vim reinar aqui entre vocês? O meu reino é do Pai, é da glória, e isso se cumpre. Se cumpre de que forma? Porque na época dos judeus as profecias era para o coletivo, era para o povo, mas Jesus estabeleceu um concerto com cada indivíduo que o recebe como Cristo. E essas profecias se cumprem na onde? Na vida de cada um de nós. Aqui fala o homem violento com a espada vai transformar ela em um enxadão. Aqui está falando do homem violento a um homem de paz. A um homem que ao invés de fazer guerra, vai cultivar. Não vai fazer a guerra. Não vão mais aprender a guerra. E hoje, irmão, o que é que nós ensinamos para os nossos filhos? A ter amor, paz, misericórdia com os outros, a ser compassivo. Que era diferente do que eles ensinavam. E eles tinham que ensinar os filhos a manejar a espada desde pequeno, para poder defender o seu território.
mas eles não conseguem enxergar nada disso, e é por isso que eles estão perdidos lá, porque eles esperam em algo concreto, visível, e as promessas são feitas para o coletivo, ou seja, todo o povo de Israel, né? Então, tem promessas que eles ainda estão aguardando acontecer, como a reunião de todos os israelitas em Israel. Eles estão esperando voltar todo mundo. Eis que vem dias, Jeremias 23, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. E ele já está fazendo isso, através dos seus súditos, que somos nós. Todo aquele que recebe Cristo como seu senhorio, meu Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer? Não é isso que ele nos ensinou a orar? Pai, faça na minha vida a tua vontade, como ela é feita no céu. Faça-me, ou seja, governe-me, Senhor. Governe-me, faça com a minha vida o que parecer bem aos teus olhos. Eu quero ser seu súdito, seu servo. Então, nesse primeiro ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, é que eles esperam um Messias libertador, um Messias poderoso. Para os judeus, a vinda de Jesus não se cumpriu essas profecias, e por isso eles o rejeitaram como Messias. Nós ainda estamos aqui presos. Os romanos estão tomando conta da gente, eles estão mandando, ele não pode ser o Messias. O segundo problema para que os judeus aceitem Jesus como nosso Salvador está exatamente em uma só pessoa, a santidade ou até mesmo a trindade. Isso é um outro problema grave para os que rejeitam a Jesus Cristo, porque está, irmão, numa questão muito relativa à sua divindade, ou seja, um conceito que se choca frontalmente com as crenças monoteístas dos judeus. É um só Deus e não tem mais outro. Acabou, não tem outra pessoa que eu devo ouvir. E Jesus falou, eu e o Pai somos um. Aí deu um nó na cabeça deles. Quem esse homem está tentando... Será que ele está se fazendo de Deus? É ele o próprio Deus? Mas se você não é Deus, né? Ou seja, na cabeça do judeu, irmão, está formatado. É um Deus. E em momento algum, ou seja, não existe profecia alguma dizendo que ele vai se encarnar na terra em uma forma de homem. Então eles rejeitam a qualquer equiparação do homem com a santidade de Deus. E era o que Jesus dizia, que ele e o Pai eram um santo. E no âmago da crença judaica, irmão, esta declaração de que todos os judeus aprendem a fazer desde a tenridade, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Né? Então, irmão, as declarações da santidade que Jesus fazia eram vistas como uma espécie de blasfêmia contra Deus. Blasfêmia, como assim? Ser igual a Deus? Quem ele pensa que é? Então, quando Jesus diz aos judeus que ele era igual a Deus, ali foi um estopim para a fúria dos judeus, né, para rejeitá-lo até os dias de hoje. E Jesus fala isso na frente deles, e isso irritou eles. João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Irmão, para você entender mais ou menos isso, imagina se fosse nos dias de hoje, e alguém chegasse aqui e dissesse, eu sou Deus. Eu e ele somos um. E eu estou acima da Escritura. Nós íamos rejeitar isso. Nós íamos falar, isso não pode ser. O problema, a diferença é que para isso que eu acabei de falar, não existe profecia nenhuma, nada, então isso jamais vai acontecer. Mas isso aconteceu na vida dos judeus, e existiam profecias, mas eles estavam tão duros no pecado que não conseguiram enxergar Deus diante dos olhos deles. A relação de Deus com eles, irmão, de amor era tão grande, que em um determinado momento da história, Deus falou, eu vou descer lá. Eu vou estar entre eles. Isso irmão, eu fico imaginando os anjos, falando, meu Deus, como o Senhor vai fazer isso? Como o Senhor vai descer lá?
Eu vou passar por todo o processo da vida do ser humano. Eu vou ser gerado, vou nascer, vou amamentar, vou usar fralda, vou crescer como criança, vou ficar adulto, vou falar a verdade para eles e vou provar a morte. Irmão, esse é Deus. Provou todo o percurso da vida do ser humano, desde o nascimento à sua morte. Tudo isso para provar-nos o quanto Ele nos ama. Não precisava de nada disso, mas Ele fez para nos buscar e para nos levar com Ele. Essa é a parte da profecia que a gente está aguardando o cumprimento. Em João capítulo 8, versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles ficaram doidos. Você não tem nem 50 anos, como é que você está dizendo que Abraão quis te ver e te viu? Porque Jesus está falando: eu sou Deus, eu sou o Pai está em mim, eu estou no Pai. E no versículo seguinte, olha só: então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Então, irmão, para os judeus, com essas declarações de Jesus, estavam, para eles, era como se estivesse violando o princípio mais sagrado da fé judaica. A ideia de que Deus pudesse se tornar um homem, ou que o homem pudesse ser igual a Deus, porque eles estavam perdidos nisso ainda, simplesmente é inconcebível. Não pode ser isso. E por último, irmão, o terceiro pilar da rejeição dos judeus, a gente já falou do primeiro, que é a espera de que ele viria como um homem poderoso e valente, assim como Davi, Gideão, Sansão. Eles esperavam alguém assim, alguém que liderasse eles para a vitória. E aí a gente mostrou aqui agora, então, Jesus, a divindade de Jesus, a santidade de Jesus, foi um empecilho para eles entender aquilo e crer em Jesus. E por último, irmão, a encarnação divina. Esse é o maior de todos. Não existe precedente na história judaica, ou seja, em lugar nenhum da Bíblia, e nem os profetas, ou outras evidências de uma encarnação divina. Deus vindo morar. Era simplesmente algo espantoso para eles. Eles até aceitam, irmão, que Deus pode se manifestar de diversas formas para falar com o homem, assim como Deus se manifestou na sarça ardente. É Deus falando através de uma sarça ardente. A voz dele, a gente não sabe como, ela saía de dentro daquela sarça pegando fogo. Eles até entendem isso. Ou falar através de uma nuvem, como foi no deserto. Mas se encarnar, assumindo a forma humana e permanente, isso é inconcebível. Para a crença judaica, pois é uma forma de rebaixar Deus, e tirá-lo da sua imutabilidade divina. Ou seja, Deus não muda. Como assim você está dizendo que Deus não muda? Deus não muda, mas é que ele nunca deixou de ser Deus. Por isso o mar obedeceu. Por isso as moléculas nas entranhas dos homens que estavam mal formadas, teve que cada um ir para o seu lugar, e o homem que não podia andar ficou de pé. Porque o Criador falou, a palavra criadora deu ordem, e as moléculas defeituosas teve que voltar para o seu lugar, e o homem se levantou. Assim como o cego, a mulher que estava com fluxo de sangue, uma palavra de Deus, tudo tem que voltar no seu lugar de origem. Então, irmão, a forma de como os discípulos seguiam a Jesus e se submetiam a eles, eram vistas pelos judeus como idolatria. Os judeus andando junto com Jesus, ouvindo tudo, aprendendo com ele e fazendo aquelas coisas, os judeus, aliás, os fariseus olhavam aquilo como idólatras e estavam aguardando o momento para matá-lo. E aí Jesus morre. Quando ele ressuscita, irmão, tem uma parte da Bíblia que é simplesmente fantástica. Um judeu que era apóstolo, discípulo de Jesus,
ele ouve todo mundo falar. Até então ele ainda está incrédulo. Ele fala, tá certo, eu andei com ele, vi. Mas você dá para ver que eles estavam com Jesus, mas céticos. Ainda não estavam crendo totalmente nisso. Então Jesus aparece para as mulheres, Maria, aparece para os que estão no caminho de Emaús, apareceu para os discípulos em um cenáculo fechado. E Tomé sabe lá onde que ele estava andando, porque provavelmente ele já tinha desanimado e já estava levando talvez até a sua vida de volta. Ele é chamado e ele vai lá e falam para ele, Jesus esteve aqui. Tomé, como um judeu que só tem a Deus como o seu alvo de adoração, eu só creio no dia em que eu vê-lo e eu tenho que ver as marcas na mão dele para saber que é o mesmo que eu vi na cruz. Não adianta vir com outro que parece com ele e vocês dizer que é ele, se eu não ver as marcas do furo para saber que realmente foi o cadáver que eu vi tirar daquele madeiro, morto. Se eu não vê-lo, eu não creio. E aí quando Jesus aparece para ele e fala, bom Tomé, você disse que se não tocar você não vai crer? Coloca sua mão aqui. Irmão, a crença judaica foi por terra. E Tomé falou algo maravilhoso que nenhum dos apóstolos ainda tinham falado, a não ser João escrevendo agora no primeiro capítulo desse evangelho. Ele falou, Senhor meu Deus. Ele já não olhou mais para Jesus como homem, com poder, como um profeta. Ele já declarou de joelhos e falou, Senhor meu, Deus meu. Irmão, para um judeu falar isso é conversão. Isso é conversão absoluta, porque se não fosse uma conversão, ele estaria cometendo o maior de todos os pecados do judaísmo, que é chamar Deus um outro que não fosse o Jeová, que eles falam. Tomé cai ali por essa frase, para quando nós entendemos, né, o âmago judaico, como que eles acreditam, como que eles seguem a Deus, quando nós lemos isso, falamos, rapaz, esse é o momento da pura conversão de Tomé. Nessa hora que as escamas caiu dos olhos dele, falou, esse homem é Deus. Por quê, irmão? Porque nem a morte conseguiu segurar ele, ele saiu, está na minha frente. Quem é este homem? Não é mais o mar que ele cala, não é mais os ventos que ele manda, agora é a morte que lhe é sujeita, a morte tem que obedecê-lo. Quem é este homem? Senhor meu e Deus meu. Maravilhoso, irmão. Eu fico imaginando Tomé depois disso, deve ter chorado muito, né, de vergonha, arrependido, porque é isso que um cristão arrependido faz, e segui-lo Jesus com todo afinco depois disso. E os fariseus e os escribas, irmãos, né, eles elaboravam leis e regras, repassando de tradição em tradição, que serviam como uma espécie de ajudar na interpretação da lei, ajudar na aplicação da lei, ou seja, regras. Eu não sei se vocês lembram que a gente, né, veio de uma igreja aí, onde eles inventam regras, roupa, costume, que eles dizem que aquilo é a forma melhor para se agradar a Deus. Isso sempre teve na cabeça do ser humano, querer inventar regra que Deus não mandou. Isso não está na lei. Eles inventaram esses monte de regra. Já não bastava a lei, mas para dizer, não é dessa forma que você vai servir a Deus melhor. E essas tradições, mano, eram consideradas por aqueles homens como sagrada e santa. Era como se fosse, para você entender, Deus revelou para os antigos. É o marco dos antigos. Isso tudo era considerado um meio para agradar a Deus. E o que Jesus fez, irmão? Jesus desafiava essas leis que eles inventavam. Jesus estava ali, como ele fala, fazendo com que a lei fosse melhor compreendida, porque ela já era complicada e os homens vinham com aqueles monte de ensinamento para complicar mais ainda. Você vê que o homem não consegue ir para o caminho certo. Já está difícil, eles criavam esse monte de coisa para deixar as coisas mais difíceis ainda. E Jesus combatia isso. E este é mais um motivo para eles rejeitarem Jesus, porque era como se Jesus estivesse
como é que fala dizer? Ferindo a lei. Era como se ele não fosse santo o suficiente para ser considerado Messias. Marcos capítulo 7, versículo 13. Jesus fala para os fariseus na cara deles: vocês estão invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a essa. Ou seja, vocês inventaram esse monte de coisa que ao invés de ajudar, está atrapalhando o povo a fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando, olha aqui, irmãos, doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que sai da boca. Aliás, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca do homem. Isso deixou eles horrorizados, porque até certo ponto parecia que Jesus estava afrontando alguma coisa da lei. A gente sabe que nós estamos estudando, tinha coisas que a lei proibia de se comer. Mas não é sobre isso que Jesus está falando, né? Então a abordagem de Jesus sobre a intenção da lei e não sobre a interpretação literal dela. Jesus faz uma abordagem para falar sobre qual é a intenção da lei com aquela regra. Qual é a intenção? Para que você seja misericordioso. Eu vou dar exemplo. Quando tem lá na lei dizendo, quando você estiver colhendo as espigas, aqui cair na terra, não pegue. Deixe para aqueles que vêm após, necessitado. Toda lei tem uma intenção. A intenção ali é o quê? Sustentar os pobres que não poderiam comer ou plantar. Então na lei era proibido, irmão. Se caísse no chão o fruto da sua colheita, você não podia pegar. Então provavelmente no meio das roças ali estavam os pobres e os famintos procurando o que caiu no chão. E o homem, irmão, presta atenção, provavelmente ele fazia de tudo para não deixar cair nada. Essa é a intenção do homem. Mas o homem de Deus faria de tudo para deixar sempre cair algumas espigas. É isso a intenção da lei. É isso que Jesus estava tentando explicar para eles e mostrar para eles. Porque Deus não nos fez para a lei. Ele fez a lei para nós. A lei era para nos ajudar, nos favorecer. Então, irmão, o discurso de Jesus também era considerado uma afronta para a lei em muitos sentidos dele, como acabamos de falar. Pois em seu sermão na montanha ele disse: ouvi o que lhe foi dito, mas eu vos digo. Parece que ele está falando, ele está trazendo uma lei nova, uma regra nova, e isso era considerado uma espécie de afronta, né? Sobre a lei, que a lei na verdade era o que naquela época? Era a palavra de Deus. A palavra de Deus para os judeus, ela não necessita de ajuste nenhum, de nenhum acréscimo. A ideia de que alguém pudesse reinterpretar a lei ou modificar a lei era considerada uma afronta para os judeus. Outro problema grave também para os judeus é que as promessas e a aliança com Deus são para o coletivo e para nós é no individual. Deus tem um concerto com cada um de nós. Deus só vai pedir conta de você, não da sua família. Ele não vai pedir conta da sua geração, da outra, até a quarta geração. É só eu, você e Deus. Ele vai lidar com cada um de nós. E os judeus, eles não entendiam nada dessas coisas. Bom, irmão, para não estender demais isso aqui, na pregação de hoje, nós estamos entendendo aqui, irmão, a graça, né, que foi manifesta a todos nós. Porque o Senhor manifestou toda essa glória para nós que não éramos judeus, que não fazemos parte de nada daquilo, não fazemos parte de nenhuma das suas promessas, mas Ele permitiu que o coração daqueles que Ele mesmo escolheu ficasse endurecidos, para que nós pudéssemos entrar. E entenda uma coisa, irmão, é como se o judeu tivesse saído pela porta, e ele largou um pouco a porta aberta, só um pouco a porta aberta, por onde nós entramos, para dentro da casa do Pai. Nós entramos por aquela pequena porta aberta que eles deixaram. Imagina a tão glória que vai se manifestar quando Deus abrir aquela porta de uma vez, escancarar aquela porta, onde os próprios judeus vão voltar para a casa do Pai.
porque isso está em Romanos 9, 10 e 11. O futuro de Israel, Deus vai trazê-los de volta, irmão. E bem-aventurados somos todos nós, né, que já vamos nos preparar para quando Deus começar a puxar e trazê-los de volta, irmão, para que nós não façamos igual a eles, mas sejamos receptíveis, esperando os nossos irmãos em Cristo para a glória de Deus. Nessa palavra de hoje, irmão, né, nós estamos estudando aqui praticamente, entendendo nessa pregação que Deus se manifestou no nosso meio. E isso era uma loucura. Hoje, para nós, não é pura e divina sabedoria. E essa manifestação vai acontecer mais uma vez. O nosso Senhor Jesus vai retornar. Existe uma promessa da segunda vinda. Os judeus acreditam que a primeira e a segunda vida estão misturadas de uma só. Mas nós sabemos, ele já veio, voltou e vai retornar para nos buscar, irmão. Então, tudo isso que nós estamos lendo, toda a palavra que isso aqui é para nos ensinar e nos instruir, para nós não errar nos mesmos lugares que eles erraram. Nós devemos aprender com o erro deles, irmão. E isso é a misericórdia de Deus, que colocou o livro na nossa mente, na nossa frente, com todos esses registros. Esse é o cuidado de Deus para que nós leia, aprenda e endireite o nosso caminho. Essa pregação de hoje é como João Batista, dizendo para cada um de nós, começando comigo: endireitai o vosso caminho, porque aí vem o Rei da Glória. Aí vem o Deus eterno, o maravilhoso Deus. Nós não conseguimos parar ou deixar de pecar de uma vez, porque nós temos uma natureza humana, mas você não pode parar de lutar. Se você ama Deus, você vai lutar por Ele. E lutar por Deus é querer se aproximar dEle. Querer se aproximar de Deus é se afastar do pecado. Quer saber onde Deus está? Olha onde está o pecado. Ele está aqui, então Deus está lá, na outra direção. Ele é a direção oposta. Calma, irmão. A última fase de Deus para a nossa salvação é o corpo glorificado. E lá está querendo dizer, quando Deus glorificar o nosso corpo, Ele vai remover essa tendência caída. E aí nunca mais cederemos ao pecado. Vamos grudar em Deus, assim como Cristo está grudado no Pai. Porque sem o pecado não vai ter força contrária nos segurando. Nós vamos com tudo para a direção de Deus. Aí será a santidade que Deus nos fez santo, junto com a santidade de Deus, e teremos uma comunhão completa por toda a eternidade. Isso só vai durar por mais um pouco de tempo, irmão. Segura firme, aguenta firme, irmã. Não pare de orar, não pare de buscar. Deus sabe de quanto nós o amamos e de quanto queremos estar com Ele. Esse sentimento é a prova de que Deus está pegado na sua mão e você está de pé na sua presença, né? Aqueles que caem não amam mais a Deus, não querem saber mais de Deus, eles estão longe de Deus. Nós o amamos e não vamos deixar de amá-lo nunca, irmão, né? Eu falo de mim, eu acredito que todos nós que estamos aqui, o meu sonho, eu quero ver Jesus. E a maior miséria, eu fico pensando, sabe o que é você ser lançado num lago de fogo sem nunca ter visto Jesus ou seu Criador? Essa é a maior desgraça humana. Você foi jogado para o final da eternidade e nunca viu Deus que te criou. Essas pessoas serão mais miseráveis do que o diabo, porque ele pelo menos viu Deus. Ele esteve com Deus. Ele esteve com Deus. O diabo pode olhar para essas pessoas, estamos aqui sofrendo, mas eu já vi Deus. Eu vi a sua glória. A glória dele resplandecia em mim. Por isso, aqueles que o diabo engana são piores e mais miseráveis do que ele. Mas nós não, irmão. Vida eterna é Cristo. Aquele que está com ele já tem vida eterna. A vida eterna não é algo que nós tomamos posse. Não é algo que a gente engole como um comprimido e vira vida. A vida eterna é Jesus. Quem está com Jesus está na vida eterna. Ele é a vida, acabamos de ler, Ele é a luz, Ele é a vida de todo o homem que vem ao mundo. E você, irmão, para encerrar e terminar essa pregação,
Você tem essa responsabilidade, irmã e irmão, de levar esta mensagem. Essa é a ordem que Jesus deu para todos nós, é uma ordem universal. Ide e anunciai o evangelho. E não existe desculpa para nenhum de nós. Eu volto a falar aqui, minha esposa até sabe, até quando eu estive internado, que eu fiz a cirurgia de coluna, estava deitado numa maca, eu evangelizei o homem que estava lá do lado, as mulheres que vinham ajudar as pessoas trazendo sabonete, as coisas, falei com ela, a mulher saiu chorando do quarto. Depois de uma semana que eu tive lá para tirar ponto, encontrei ela falou, é aquele moço, aquele pastor, aquele pregador. Porque a palavra entrou no coração dela, irmão. Nós somos uma fonte de água viva, irmão. E essa fonte, se você não abre a tua boca, as pessoas não vão beber dessa água. E esse é o nosso papel, essa é a nossa função, irmão. Falar não é para você esquecer da vida, do mundo, não, mas fique atento. No momento em que propício, fale de Jesus, puxe um assunto, fale alguma coisa. Eu lembro uma vez, irmão, que eu estava num ponto de ônibus. Eu acho que eu era até solteiro ou não. Eu estava no ponto de ônibus, esperando um ônibus, rapaz. Aquele ônibus lá demora, feito, né, o ônibus, o A7. O A7 lá em São Bernardo, você entrava nele, você podia dormir, acordar. E aí tinha uma mulher do meu lado, uma senhora, ela estava com um panfletinho, daqueles das pessoas das religiões que entregam, e o Espírito Santo falou no meu coração. Pergunta para ela se ela entende o que está lendo. E eu olhei para aquela mulher, e eu olhei para o ponto, eu olhei para aquela mulher, se eu perder esse ônibus, eu não saio daqui mais hoje. E eu olhei para ela, e o Espírito Santo pergunta se ela entende o que está lendo. Pergunta se ela entende o que está lendo. Irmão, eu era garoto novo, e eu olhei e não consegui, de repente o ônibus chegou, a mulher subiu e foi embora. E isso até o dia de hoje eu não esqueço. Irmão, obedeça. Faz, porque não tem sentimento mais triste e pior do que quando Deus põe uma coisa no nosso coração e a gente não faz. Isso fica marcado na gente por toda a vida. Isso fica marcado no nosso coração. Faça, irmão. Você não vai errar falando de Jesus, não tem como falar de Jesus. A Bíblia já te autorizou. Fale, instes a tempo e a fora de tempo, veja a qualquer momento. Não tem coisa mais gloriosa, irmão, do que a gente sentir que está trabalhando no Evangelho. Estou semeando, Senhor, estou lançando a sua semente, né? E esse aqui é um povo que está sendo instruído, e muito bem instruído. E vocês acham que vão ficar parados e estacionados sem fazer nada? Vocês iam instruir alguém para deixá-lo encostado? Vigia, irmão. Fique atento, porque nós estamos aqui sendo preparados para trabalhar, cada um de nós, irmão. E é gostoso trabalhar para a glória de Deus. É lógico que vocês vai ter momentos que vão ser rejeitados, desprezados, vão menear a cabeça, vão rir, vão fazer chacota, mas não importa, irmão. No meio disso tudo, vai encontrar terra fértil, a palavra que vai sair da sua boca, e vai tocar nessas almas, e o Senhor vai converter. Essa é a mensagem de hoje, irmão. Deus abençoe vocês. É uma mensagem meio assim, né? Meio diferente, mas eu precisava, foi isso que Deus trouxe no meu coração. Até porque nós estamos estudando, eu estou super feliz que a gente está terminando a Torá. Aquela é a base para entender a Bíblia. Depois da Torá vai vir os juízes. Ali são os fatos que vão acontecer. Nós vamos olhar agora, eles vão cumprir ou não os mandamentos. É o que nós vamos fazer no último dia de estudo da Torá, que é os 5 livros. A gente vai fechar e vamos fazer um bate-papo. E aí, gente, o que vocês acham? Eles vão cumprir com a lei? Eles vão guardar a lei? Porque a gente já tem a lei, a gente já aprendeu. E aí a gente vai ler o restante para saber o que aconteceu. Guardaram ou não guardaram? Suponhamos que nós nem conhecesse o futuro, que vai estar na frente, que a gente nunca tivesse lido. Você já pensou se eu falasse para vocês, gente, vocês acreditam que Deus que mandou falar isso aqui, que não podia nem chegar perto de Moisés, ele entrou na terra, ele veio morar no meio desse povo aí que queria matar Moisés? Ele queria matar. Você acredita? Esse povo ruim, Deus veio e morou lá no meio deles. Eu ia falar, não acredito que ele fez isso, não acredito. Esse povo é ruim, gente.
Mas eu tô falando dentro de uma perspectiva sem a gente saber ou entender. É óbvio que hoje nós entendemos, a gente sabe, não, ele não é doido, ele é amor. Fez isso por amor. Foi para nos salvar. Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.